Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, e nós temos aula de matemática e geografia. Vamos começar com a nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Peguem aí os nossos livros de matemática e o livro de geografia, que a nossa aula vai começar. Em matemática, hoje nós vamos falar sobre pesquisa e gráfico de barras. Você vai abrir o nosso livro aí no capítulo 3, na página 52. Vamos começar. Observe a cena para responder as questões. Primeira questão. Você gosta de suco de fruta? Qual é o seu suco preferido? 2. Qual é o suco que os clientes mais pedem nessa lanchonete? Vamos observar essa imagem aqui. O nome da lanchonete é Sucos e Vitaminas. Temos aí sucos e vitaminas. Suco com uma fruta, R$5. Com 2 frutas, R$7. Vitamina com uma fruta e leite, R$8. Vitamina com 2 frutas e leite, R$10. As opções de frutas são abacate, abacaxi, laranja, limão, maracujá, mamão, manga, melancia e morango. Aí tem a garçonete falando com o rapaz. O rapaz pergunta: qual suco você recomenda? O suco vendido com maior frequência é o de melancia. Então, qual é a questão? Na questão 2, qual é o suco que os clientes mais pedem? Você vai anotar aí na questão 2. Questão 3. Escolha um sabor de suco para cada pessoa sentada à mesa e calcule quanto esse grupo de pessoas deverá pagar pelos sucos escolhidos. Exemplo, você vai escolher aqui um suco para cada uma delas. Vamos dizer aqui que essa primeira menina vai beber um suco de uma fruta, então é R$5. Essa outra vai beber um suco com 2 frutas, R$7. Esse daqui vai beber um suco com uma fruta e leite, R$8. Esse aqui vai beber um suco com 2 frutas e leite, R$10. Essa daqui vai beber um suco só de uma fruta, R$5. E essa vai beber um suco de 2 frutas, R$7. Aí você vai somar os valores de cada um, do suco de cada um deles, junto com o do rapaz aqui, suco de uma fruta também, R$5. E você vai dizer quanto que deu, tá bom? Você é quem vai decidir qual vai ser o suco de cada uma das pessoas na mesa. Em seguida, nós vamos passar lá para a página 54. Pesquisa de preferência. Suco de fruta preferido. A professora Cristina fez uma pesquisa para saber qual era o suco de fruta preferido dos alunos do terceiro ano. Ela fez a seguinte pergunta: qual é o suco de fruta preferido? Veja as respostas de cada aluno. Mariana, uva. Cláudio, morango. César, laranja. Amanda, morango. Roberta, uva. Tiago, limão. E assim por diante, até todos os alunos responderem. Agora, usando esses dados dessa tabela aqui da questão 1, você vai responder essa questão 2. Complete a tabela com o número de votos de cada suco. Veja aqui. Suco de limão teve quantos votos? 6 votos. Tá vendo que já tá aqui na tabela? É só você vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você vai contar quantos votos teve o suco de morango, quantos votos teve o suco de uva e quantos votos teve o suco de laranja, tá bom? Aí nós vamos lá para a questão 3. Agora, complete o gráfico com base nas informações da tabela. O gráfico da Pro aqui está em branco porque o livro da Pro é respondido. Mas no livro de vocês aí, vocês vão estar vendo uma coluninha cheia de quadrinhos. Aí você vai preencher essa coluna de acordo com a quantidade de votos. Exemplo, limão teve 6 votos. Então, você vai vir aqui em limão e pinta 6 quadrinhos aí no seu livro. 3, 4, 5, 6. Você vai pintar até aqui, ó. Até aqui no 6, tá bom? Aí, quantos votos teve morango? Você vai pintar a quantidade de quadrinhos que morango teve. Quantos votos teve o suco de uva?
Você vai pintar a quantidade de quadrinhos. E quantos votos teve de laranja? Você vai pintar também a quantidade de quadrinhos, tá bom? Quarta questão. Responda as questões. Quantos sabores de sucos foram escolhidos pela turma? Quantos sabores foram escolhidos aqui, ó? Uva, morango, limão, uva e laranja. Quantos sabores foram? Você vai anotar na questão da letra A. Letra B. Qual foi o suco preferido pelos alunos do terceiro ano? Qual foi o suco aqui que eles mais gostaram? Qual foi o suco mais bem votado? Você vai colocar aqui na letra B. O suco de morango recebeu o maior número de votos, ou seja, o suco de morango apresentou maior frequência nessa pesquisa. Letra C. Quantas crianças votaram no suco de uva? Quantos votos teve o suco de uva? Você vai anotar aqui. Qual foi o suco com a menor frequência? Ou seja, qual foi o suco menos votado? Você vai colocar na letra D. E por último, a letra E. Quantas crianças participaram dessa pesquisa? Você vai contar quantas crianças tem aqui nesse quadrinho e vai colocar quantas crianças participaram dessa pesquisa, tá bom? Essa parte aqui não precisa fazer, porque seria uma pesquisa para a gente fazer na sala de aula, então não precisa você fazer, tá bom? Só responde até a quarta questão. Essa atividade de matemática fica da página 52 até a página 55. Em seguida, nós vamos lá para a geografia. Os bairros têm história. Você vai abrir o livro aí na página 38. Os bairros. Temos aí duas imagens. A imagem 1 é a vista do bairro Cidade Velha, em Belém, no estado do Pará, em 2017. Em primeiro plano, ao centro está a Casa das 11 Janelas. Essa casa aqui, ó. Essa construção. Ela foi uma construção do século XVIII, que hoje abriga um museu. À sua esquerda está o Forte do Castelo, que foi uma construção do século XVII. Na outra imagem, nós temos uma vista do bairro Sítio do Mocó, no município de Coronel José Dias, no estado do Piauí. Vejam que as duas imagens apresentam diferenças entre si. A primeira imagem, nós podemos estar vendo aí uma cidade grande, com prédios, praças, construções bem grandes. Nessa outra aqui, a gente pode estar visualizando uma visão do interior. Uma visão que parece justamente com a nossa região. Casas menores, casas afastadas, muitas árvores, uma região mais seca, lembra muito a nossa região. Primeira questão. Você vai responder essas 4 questões aqui, ó, no seu caderno, tá bom? Você vai colocar lá o cabeçalho, aí você coloca atividade da página 38. Aí você vai colocar somente as respostas dessas questões, tá bom? Questão 1. Quais elementos você observa em cada fotografia? Aí você vai colocar lá, na fotografia 1, o que você observa? A gente vê aqui prédios grandes, casas grandes, árvores, praças, carros. Você vai anotar o que você está vendo. Na imagem 2, você coloca lá, imagem 2. E o que você está observando também, as características que você vê aqui, tá bom? Segunda questão. Esses elementos existem no lugar onde você vive? Quais? Se a gente for comparar a imagem 1 e a imagem 2, qual delas se parece mais com a nossa região, com a cidade que a gente vive? A imagem 2, então quais são os elementos que tem aí que estão presentes aqui? As árvores, poucas casas, poucos prédios, muitas casas, uma região mais seca. Você vai estar colocando características que tem aqui da nossa cidade. Terceira questão. Como você imagina que seja viver nos bairros mostrados nas fotografias? Por quê? Como é que você acha que deve ser viver aqui na imagem 1? E como é que você acha que deve ser viver aqui na imagem 2? Você vai explicar lá para a prova, tá bom? Quarta questão. As fotografias mostram os bairros Cidade Velha e Sítio do Mocó nos dias atuais. Em sua opinião, esses bairros foram sempre assim ou eles foram mudando ao longo do tempo? E aí, o que vocês acham? Que eles sempre foram assim
Ou essas construções foram se modificando, as pessoas foram construindo casas, foram modificando praças. Você vai escrever aí a sua opinião, tá bom? Aí, em seguida, a gente vai realizar somente a leitura da página 40 e página 41. Os bairros têm história. Nos bairros, convivemos com vários grupos, de parentes, amigos, vizinhos e entre outros. Com seus conhecimentos, ideias e trabalho, essas pessoas transformam o bairro onde vivem. Algumas pessoas que não vivem no bairro também podem ser responsáveis por sua transformação, como é o caso dos governantes. Os bairros, portanto, eles têm uma história própria. Como foi seu processo de formação, quem foram as pessoas que ajudaram no desenvolvimento deles, as atividades realizadas, como era e como é a vida dos moradores, por quais mudanças o bairro passou ao longo do tempo e etc. Conheça a história do bairro Cidade Universitária, no município de São Paulo, estado de São Paulo. O bairro Cidade Universitária é um dos bairros do distrito do Butantã. Sua história, ela teve início em 1607, quando o português Afonso Sardinha instalou em sua fazenda Butantã o primeiro engenho de açúcar da Vila de São Paulo. Depois de sua morte, as terras tiveram diversos proprietários, até serem vendidas, em 1915, para uma empresa que depois dividiu a fazenda em terrenos menores para serem vendidos. Veja a fotografia. Essa daí é uma placa anunciando a venda dos terrenos da Fazenda Butantã em 1915. Com o tempo, muitas famílias se mudaram para essa região. Localizado às margens do Rio Pinheiros, o bairro era constantemente inundado por enchentes na época da chuva, o que causava transtornos aos moradores. Diversas obras foram feitas, até mesmo no curso do rio, para acabar com o problema. Outras obras foram melhorando as condições da vida de grande parte dos moradores e dos frequentadores do bairro. Essa primeira imagem aqui mostra uma das obras, que foi o calçamento do trecho da Avenida Vital Brasil, em 1928. A abertura e o asfaltamento das avenidas, elas contribuíram para o acesso aos bairros do Butantã, atualmente frequentado por um grande número de pessoas. Na década de 1930, parte da área do Butantã foi transformada nos bairros Cidade Universitária, para a instalação da Universidade de São Paulo, a USP. A presença dessa instituição atraiu moradores para a região. Essa segunda imagem aqui mostra o prédio da reitoria. Reitoria é uma sala de administração, um prédio de administração central da universidade. Essa foto mostra a fase de construção na antiga Fazenda Butantã, em 1936. A obra foi concluída em 1961. Observe o mesmo prédio na fotografia abaixo. Essa fotografia aqui já colorida, ela mostra a vista atual da área ocupada pela USP no bairro Cidade Universitária. Essa fotografia é de 2017. Então, se a gente for relembrar a questão que a gente leu na página anterior, será que esses bairros sempre foram assim? A gente pode tirar a conclusão sobre esse bairro Butantã, que ele era uma fazenda, o terreno foi dividido, foi vendido, todo mundo passou a construir lá, foi asfaltado, foi construído prédio, foi construída uma faculdade, ou seja, o bairro está sempre em constante mudança. Essas mesmas coisas acontecem com os bairros que nós vivemos. Exemplo, no seu bairro você já deve ter visto alguém derrubar uma casa antiga para construir outra, ou onde era um terreno vazio, hoje tem uma casa construída, ruas que eram de terra hoje serem ruas asfaltadas, árvores serem derrubadas ou árvores serem plantadas, ou seja, os bairros estão sempre em constante mudança e todos os bairros têm história. Então, essa atividade de geografia, da página 38 a 41, você vai responder somente essa atividadezinha aqui, ó, da página 38, você vai responder lá no seu caderno, tá bom? Fazer o cabeçalho e copiar somente as respostas. Essa outra parte aqui que a Pro leu é somente a leitura mesmo, vocês podem estar relendo aí em casa, tá bom? Então, respondam as atividades de matemática, atividade de geografia,
Tirem as fotos bem nítidas para que a Pro consiga ler e enviem lá no meu privado. Estou aguardando as atividades, meus amores. Beijos, abraços. Amanhã é quarta-feira, é a aula da Pro Sara, então até quinta-feira. Tchau, tchau.